Boa tarde, pessoal. Bom, vamos dar início mais uma vez à nossa aula, né, sobre PLL. Dessa vez é uma aula diferente, porque é uma aula gravada, nossa primeira videoaula, após o início das paralisações, né, das suspensões de aula na Universidade Federal do Ceará. Bom, então, desde a semana passada a gente vem tratando desse tema, né, o Phase Locked Loop, é um sistema de sincronização, onde o principal objetivo dele é rastrear tanto o ângulo de fase da componente fundamental de sequência positiva, da tensão da rede elétrica, quanto também a frequência angular desta tensão. Então, é um diagrama de blocos que nós já apresentamos, né? Então, existem vários tipos de PLL. A gente começou com um PLL bem didático, né? Um PLL bem simples, chamado PPLL. Esse P vem do fato de esse circuito ele ser baseado na definição de potência real, né? E ele trabalha nas coordenadas de Clark, as coordenadas alfabeto. E aí a gente já começou a trabalhar sobre ele na semana passada e vamos dar continuidade a partir da aula de hoje. Então, para falar sobre PNL de uma forma assim bem genérica, né, é interessante a gente dividir esse, que é um diagrama de blocos, né, em três diagramas menores, né, três diagramas de blocos. Onde o primeiro deles seria composto pelo detetor de fase, né, o segundo seria um filtro e o terceiro seria um oscilador controlado por tensão. Então, para que serve cada um desses blocos? Bom, primeiro o detetor de fase, ele vai gerar um sinal de saída proporcional à diferença entre as fases do sinal de entrada. Aí você pergunta, mas que sinal de entrada? Não era só um sinal, não é só a tensão da rede elétrica, que supostamente eu posso trabalhar no sistema monofásico ou posso trabalhar no sistema trifásico, deve dar igual. Por quê? Porque um sistema trifásico ele pode ser composto de um sistema de uma só tensão, que seria o vetor espacial instantâneo, e ele se comportaria mais ou menos como uma tensão monofásica, mais ou menos, não pode associar um com o outro, tá certo? Então, e da onde veriam esses sinais que você está falando, né? E daqui a pouquinho a gente vai explicitar melhor, vai explicar melhor da onde viria esse outro sinal de entrada, para compor a entrada para o detetor de fase fazer o tempo todo online esta comparação. Bom, depois nós teríamos um filtro, né? Nós temos a necessidade de ter um filtro, pode ser um filtro passa-baixa, pode ser um filtro sintonizado, depende muito da característica do PLL, depende muito da topologia do PLL. Existem muitos tipos de PLL. E pode ser também um compensador, fazendo as vias de um filtro. Então, no nosso caso, visto até agora, né, o único PLL que a gente estudou, o PPLL, nós temos um compensador de um compensador de sinal, um compensador bem clássico, né? No caso é um compensador proporcional integral, mas a gente se depara com uma problemática, porque o sinal de excitação é um sinal sinoidal. E a gente sabe que o controlador PI, né, proporcional integral, ele é limitado, ele tem problema com excitação sinoidal, porque a excitação sinoidal, ela faz, ou melhor, ela não permite que o proporcional integral ele possa implementar, possa operar com erro nulo em regime para esse tipo de excitação. Ele só consegue erro nulo em regime permanente para excitações em degrau, porque são excitações de primeira ordem. E a gente precisa lembrar que o compensador proporcional integral ele só tem
um polo na origem. Ele precisaria de 2 polos para uma estação de segunda ordem, que no caso, uma estação senoidal. Então, por isso, a gente tem necessidade, né, a gente já discutiu isso desde a semana passada, de colocar um bloco a mais. Então, a gente compõe um compensador proporcional integral com um outro bloco que possa nos conferir um polo a mais, que no caso seria um integrador unitário. Tá? E aí, para esse tipo de configuração e para uma estação sinoidal, nós vamos ter um funcionamento bastante adequado desse PLL. Bom, e o terceiro e último bloco seria o oscilador, né, controlado por tensão. Então, esse oscilador ele teria uma função básica de, uma vez que eu estou rastreando mais ou menos o ângulo de fase da tensão de entrada, ele vai gerar um sinal que esteja 90 graus, ou seja, ele esteja 90 graus defasado da tensão de entrada. Então, se eu tenho esse sinal da tensão gerada no oscilador controlado por tensão 90 graus defasados do sinal de entrada, então significa dizer que o nosso compensador, ou o nosso, digo melhor, desculpa, o nosso PLL, ele está chegando ao rastreamento perfeito da nossa frequência da tensão de entrada e também do nosso ângulo de fase da tensão de entrada, fase A, sequência positiva, tá certo? Então, por que que isso acontece? Por que quando defasa 90 graus, isso ocorre, esse travamento, esse rastreamento perfeito ocorre? A gente vai já ver quando a gente começar a modelar matematicamente este circuito PLL. Bom, aqui nós temos já nesse slide um PLL melhor definido, né? A gente consegue identificar os 3 blocos, né, originais, o bloco inicial do detetor de fase, o outro bloco seria o filtro, que aí eu estou dizendo um filtro passa baixo, seria um filtro passa baixo, né? Mas que pode ser um controlador e na maioria das vezes será um controlador, uma vez que eu tenho um sistema em malha fechada e eu preciso de um controlador, por mais simples que seja esse controlador. No nosso caso, a gente está usando um PI associado a um integrador. Você pode ter um controlador somente proporcional, você pode ter um controlador já para trabalhar diretamente com excitações senoidais, que seriam controladores ressonantes, mas o controlador ressonante ele é muito nervoso, geralmente você associa com um PI, ou pelo menos a um compensador proporcional, para não ter perigo de se perder. Então, tem todas essas variações, tá certo? A gente vai estudar somente algumas delas, porque o nosso curso não é inteiramente sobre PLL, existem muitos tipos de PLL, a gente vai ver alguns deles, pelo menos, mas vamos ver pelo menos 4 tipos de PLL, e aí será bem interessante. Bom, então, vamos começar logo com alguma modelagem. Então, nós temos aqui na entrada o detetor de fase. Para o detetor de fase, nós teríamos um sinal de entrada e assumimos que esse sinal de entrada ele tem uma amplitude constante, que eu estou chamando de A, ele pode ser unitário. E melhor, na maioria das vezes, o é. Então, na maioria das vezes, você já faz esse tratamento quando você captura a tensão da rede elétrica lá do sistema de aquisição, você já coloca para P1. Tá certo? Então, você já divide pelo valor de base e aí essa constante A se tornaria unitária. Aí você não tem problema nenhum mais. Então, você teria aqui um sinal senoidal, onde teríamos a frequência ômega in. Esse ômega in é justamente a frequência real da tensão da rede elétrica, a frequência angular da tensão da rede elétrica, a frequência real. E nós teríamos também esse ângulo de fase θ in, que seria o ângulo de fase real da tensão da rede elétrica. Certo? Bom, na saída desse circuito PLL, nós teríamos o VCO. E a saída do VCO seria um bloco que é um cosseno, justamente um cosseno a propósito, porque o cosseno ele é defasado 90 graus com relação ao seno. Tá? Então, nós teríamos um cosseno aqui. E esse cosseno,
ele vai justamente pegar esse ângulo de entrada, e aqui cometeu um pequeno erro com relação à modelagem, porque aqui está sendo usado φ, e aqui nós, na equacionamento, nós estamos usando θ. Mas eu vou deixar θ de fato, tá certo? Não vou mexer mais nisso aqui não. É só para vocês, quando estiverem estudando e vendo esse vídeo, várias vezes, como vai ficar registrado, então várias vezes vocês vão me ouvir chamando a atenção para isso. Na verdade, aqui deveria ser θ out e não φ out, como está escrito. Certo? Bom, então vamos seguir dessa maneira. Uma vez que eu tenho o produtório, essa realimentação aqui vai entrar aqui, excitando mais uma vez o detetor de fase, né? Então, daí a explicação no slide passado eu ter dito, ele compara a diferença de fase entre as suas entradas, porque são duas entradas. Na verdade, eu tenho a entrada real e a entrada produzida pelo PLL. Quando eu fizer o produtório das duas, eu vou ter um produto de seno e cosseno. Esse produto de seno e cosseno eu posso desenvolver, chego nessa equação aqui de baixo, a quarta equação, da onde nós, nesta equação aqui, eu simplesmente descarto tudo que for senoidal. Mas como, professor, tudo que for senoidal? Olha, imagine só. Uma vez, vamos seguir o seguinte raciocínio. Vamos supor que o ômega out esteja convergindo para ômega in. Se isso acontece, eu tenho um seno no dobro da frequência. Então, o que eu vou fazer? Esse filtro ele vai servir para matar, né? Para filtrar essa oscilação no dobro da frequência da rede elétrica. Então, eu não teria mais esta oscilação. Ela não me interessa, ela não me importa. O que eu quero é somente esse sinal aqui. Então, essa oscilação vai embora. De fato, ela já vai embora. E a partir do momento em que eu tenha este sinal com esta frequência ômega out convergindo para ômega in, como eu destaquei ainda há pouco, na segunda parcela, ela originaria um seno no dobro da frequência. Na primeira parcela, ela mata esta oscilação, né? Porque eu ficaria ômega in menos ômega in, daria zero, seno de 0, 0. Então, não teria mais essa parte. E ficaria somente com isso aqui, isso aqui ainda é o que aparece na equação 5 aqui, 5 virtual, porque eu esqueci de enumerar, mas é somente a primeira parcela desta equação aqui. Isso aqui. Bom, uma vez que eu estou ainda... o PLL ele está passando por o rastreamento inicial, tá certo? Então, ele está passando por uma região transitória, tem aquele transitório inicial. A frequência rastreada por ele convergindo para a frequência da rede. Eu tenho essa parcela nula e vou ficar somente com esta outra parcela aqui. A frequência, a frequência angular rastreada pelo PLL, ela encontra a frequência da rede elétrica, ela trava numa velocidade maior do que trava o ângulo, tá certo? Um pouco maior. Então, o que acontece? Eu ficaria somente com esta parte, tá? E tendo aqui uma diferença entre eles dois, eu tenho um seno de um ângulo pequenininho, e aí, esse seno de um ângulo pequenininho, eu posso simplesmente, lembrem só, pessoal, o seno de uma função, o seno o seno de um argumento, o seno de uma variável, ele é uma função não linear. E a gente aqui está tratando funções não lineares a partir de controle clássico. Então, para isso, eu preciso linearizar. Eu não precisaria linearizar se eu estivesse usando alguma técnica de controle mais robusto, de controle não linear, tá certo? Controle robusto não, de controle não linear. Controle robusto é outra coisa. Então, de controle não linear. Perfeito? Mas eu
não estou usando esse tipo de técnica, então vou ter que linearizar. Mas para pequenos sinais, para pequenos ângulos, digo melhor, o seno do argumento é igual ao próprio argumento. Isso aí para ângulos pequenininhos. Então, se eu tenho ali até 5 graus, digamos, eu posso fazer essa aproximação perfeitamente. Então, o seno do argumento fica aproximadamente igual ao argumento. Então, aqui eu já teria de cara uma linearização. Então, já sairia com esse meu sinal aqui, ó, VD, bem aqui, linearizado, tá certo? Para trabalhar no restante das minhas equações. Então, eu vou seguindo aqui com a minha modelagem, tá? Para um sistema linearizado, aquilo que eu falei para vocês, o seno do argumento aproximadamente igual ao argumento para ângulos pequenininhos, né? Então, se há essa convergência, se o θ out converge para θ in, só lembrando, em termos de nomenclatura, pessoal, em relação ao que nós trabalhamos na semana passada eu chamava θ, que aqui é o θ in, e θ chapéu, que aqui é o θ out. Eu chamava ômega, que aqui estamos chamando ômega in, e chamava ômega chapéu, e aqui nós estamos chamando de ômega out, tá certo? Só para fazer a conversão entre a nomenclatura que usamos na sala de aula e a nomenclatura que está aqui neste vídeo, perfeito? Então, estamos linearizando a coisa, esse VD aqui já está linearizado, então eu tenho uma constante multiplicada por uma diferença de fase. Então, aqui caracteriza bem esse primeiro módulo detetor de fase, tá certo? Aqui é um módulo detetor de fase. Então ele fala, esta equação representa o modelo linearizado de pequenos sinais do multiplicador df, tá certo? Contudo, no estado de rastreamento, o multiplicador um bloco de ordem zero, cujo ganho depende da amplitude do sinal de entrada. Está faltando algum verbo. Então, para um modelo de pequenos sinais do VCO, tá? Nós temos esse VCO como sendo essa frequência de base aqui, que seria a minha frequência de base da rede elétrica, no caso da gente aqui, 300 em radianos por segundo, 377 radianos por segundo, então seria a nossa frequência de base. Tá? E o que vem de lá seria a contribuição do controlador. Teríamos um ômega E, ômega out, e esse ômega out seria integrado, resultando no θ out. Aqui já foi corrigido. Nesse aqui, no slide anterior eu tenho phi out, aqui já tem θ out. Então aqui já foi corrigido. Falta só no outro. Mas para essa aula não vai dar mais, porque a gente já está gravando. Bom, enfim, pessoal. Uma pergunta somente. Aqui eu vou pontuar um detalhe. Por que, professor, que eu preciso disto? Na verdade, pessoal, não preciso. Esse ômega, esse ômega zero, na verdade, que seria a minha frequência de base, é só para a gente fazer uma espécie de feed forward. Ou seja, eu amarrando isso aqui já de cara na minha frequência, na frequência que eu quero rastrear, eu já torno esse sistema mais rápido e já tiro um pouco mais do esforço computacional desse controlador. Eu já estou dando o pontapé inicial. Como o que ele vai rastrear já vai estar bem próximo à minha frequência de base, então o que vem de lá vai ser praticamente zero, e quando ele não estiver trabalhando, quando a excitação for nula, tá certo? Quando a excitação for nula, a saída vai ser nula também, ou seja, é naquele momento onde ele rastreia, perfeito, e só vai sair dessa inércia se houver algum balanço da tensão de entrada, ou seja, se a frequência mudar um pouco, se o ângulo de fase mudar um pouco, aí ele vai começar a funcionar novamente, o controlador, porque a excitação vai deixar de ser nula. Mas eu venho aqui, como eu dizia, venho aqui com o valor pertinho de zero e mais rapidamente esse sistema vai se adequar, ele vai rastrear, tá certo? Eu só estou fazendo uma função de feed forward aqui, colocando esse ômega zero com o valor de base, mas eu poderia até colocar zero no início, ele vai achar do mesmo jeito, só que quando o controle está funcionando, é aquela velha história. Ele sai de um ponto para outro, ele vai chegar no ponto de set point, mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar. Mais cedo ou mais tarde do que um outro controlador sintonizado com outros ganhos, mas
mas vai chegar, tá certo? Então aqui é só para agilizar essa velocidade, essa rapidez, né, essa velocidade de rastreamento da frequência dos parâmetros, né, da rede elétrica, frequência angular no caso e ângulo de fase, tá certo, pessoal? Então nós teríamos essa modelagem aqui para apresentar para vocês. No caso, os nossos sistemas, inicialmente, eles todos serão modelados através da transformação de Clark, mas a gente vai usar sempre para sistemas a 3 fios, então a gente não vai se preocupar com as componentes homopolar. Eu não vou me preocupar com esta componente aqui, e 0. Não vou precisar me preocupar com esta componente aqui, V0. Eu não vou precisar me preocupar com o I0 porque o sistema é 3 fios. Se não tem neutro, não tem por onde circular essa componente. Eu não vou precisar me preocupar com essa componente aqui, V0, porque apesar de ela poder existir, quando eu fizer a composição V0 e 0, eu não terei o P0. A parcela homopolar da potência real. Então, como os nossos PLLs, por enquanto, estão baseados em potência, então não preciso me preocupar com isso. Bom, lembrando mais uma vez, potência ativa instantânea, definição, P igual a VA e A, mais VB e B, mais VC e C. Isso aqui é uma definição instantânea, vocês estão vendo todas as variáveis com letras minúsculas, tá certo? Eu só não estou escrevendo o T entre parênteses para não carregar mais essa poluição, né? Mais com questão de poluição tanto visual quanto escrever mais, perder tempo escrevendo que é uma variável instantânea, porque a gente já definiu isso desde a primeira aula, que a gente vem falando nisso. Então, mesmo que eu não coloque o T entre o parênteses, o fato de eu estar escrevendo em letra minúscula já diz tudo, já diz que é uma variável instantânea, certo? Então, potência ativa instantânea em coordenadas alfa, beta, 0. Eu tenho V alfa e alfa mais V beta e beta mais V0 e 0. V0 e 0 eu simplesmente elimino, não precisarei me preocupar com isso, tá certo? Dado que esta parcela aqui, o I, tá certo? É igual a 0, está bem destacado. E caso o sistema seja 3 fios, então nós podemos simplesmente aproximar por esta equação. Eu estou fazendo aqui um repeteco do que a gente já viu na aula passada, só para ficar a questão formal do ponto de vista do vídeo, né? Mas a gente já passou por isso a gente vai falar um pouquinho mais rápido, porque já discutimos bastante. O que falta discutir apesar de eu dar uma repassada aqui bem, né, nesse diagrama de blocos, mas o que falta de fato a gente discutir aqui são os valores de KP e KI, né? Quanto seria o valor e como encontrar o valor desses controladores. De resto não falta muita coisa, mas vamos lá, vamos repassar. Bom, a partir daquela equação, né, a partir da equação que nós vimos no slide anterior, né, P igual a V alfa e alfa mais V beta e beta, nós deduzimos, tá certo? Nós geramos este diagrama de blocos, né? Onde aqui nós temos o produtório V alfa e alfa linha, V beta e beta linha, somatório e a geração da potência, da nossa potência real. Muito bem. Isso aqui é como se fosse o valor medido ou calculado, né? Eu vou chamar mais uma vez a atenção de que essa potência fictícia, potência real fictícia, na verdade ela é uma variável auxiliar que se assemelharia à potência real. Mas eu estou jogando essa apóstrofe para dizer que é fictícia. Na verdade, da potência, ela só leva mesmo o nome para a gente fazer uma associação de uma variável auxiliar com algo factível, né, mensurável do nosso sistema. Mas, de fato, isso aqui não é potência, porque não existe corrente aqui. Só a única coisa que é real nessa história toda aqui é a tensão que a gente está
trazendo de um medidor, que pode ser inclusive um TP, né, de uma rede de distribuição, ou um sistema de aquisição em placas de aquisição, se você está num laboratório ou num equipamento, tá certo? Num condicionador de energia mais específico. Mas, de fato, o que nós temos de real aqui são essas tensões. Joguei para um bloco de conversão ABC alfa-beta, tem as tensões no mundo alfa-beta, né? As tensões da rede elétrica. E todo o resto são variáveis auxiliares. Nos livros vocês podem encontrar corrente fictícia em alfa, corrente fictícia em beta, mas tem a corrente, já tem o nome fictício logo adiante para mostrar que isso aqui são variáveis auxiliares. Bom, isso aqui nós temos um sistema em malha fechada, aqui vamos passar por um controlador, que vamos utilizar um PI associado a um integrador para conferir os dois polos na origem e, com isso, eu não tenho problema com excitações sinoidais. Nós temos aqui o valor de referência desta variável auxiliar, chamada potência fictícia. Nós já mostramos para vocês por que esse valor é zero, como é que faz para descobrir isso. E, no final das contas, esse sistema conseguir rastrear, aqui eu teria o θ chapéu, que seria o θ out, lá no nosso equacionamento ainda há pouco. Esse θ out vai excitar esse seno e este menos cosseno e vai gerar essas variáveis auxiliares. E aí fica o tempo todo o cachorro correndo atrás do rabo e esse sistema, acreditem, ele converge, tá certo? Ele é um sistema que encontra a estabilidade, ele é um sistema estável, tá certo? Muito bem. A gente também chegou à seguinte conclusão. O θ, o ângulo de fase rastreado por esse PLL, na verdade, ele não se iguala ao ângulo de fase real. Ele, na verdade, guarda uma defasagem de 90 graus com relação a esse ângulo de fase real. Ou seja, ele é igualzinho, sem tirar nem pôr, ao ângulo real menos uma defasagem de 90 graus. Significa dizer que este ângulo rastreado pelo PLL sempre será, para esse tipo de PLL, PLL tipo P, mais uma vez, para o PLL tipo P, somente para ele, esse ângulo de fase rastreado por este PLL sempre será 90 graus defasados do ângulo de fase real da rede elétrica, pessoal. Ok? Muito bem. O ângulo estimado pelo PLL é 90 graus atrasado em relação ao ângulo de fase da fase A de sequência positiva da tensão da rede elétrica. Ponto. Bom, e o que acontece? Olha só, na verdade, nós temos aqui um outro PLL, pessoal. Aqui é o PLL tipo Q, tá certo? É o PLL tipo Q. E esse PLL tipo Q, ele é baseado na definição da potência imaginária ou da potência reativa instantânea. São definições que a gente ainda não viu, tá certo? Eu vou simplesmente jogar o equacionamento aqui, tá certo? Eu vou simplesmente jogar o equacionamento nestes slides e a gente vai desenvolver da mesma maneira que a gente desenvolveu lá o PLL tipo P. Mesma maneira. Então, por definição, se vocês observarem bem, por definição, essa variável aqui, que eu estou chamando de Q minúsculo, apóstrofe, Q minúsculo, linha, seria uma variável auxiliar que se assemelharia à potência imaginária instantânea, certo? Essa questão de falar bem pausadamente. Potência imaginária instantânea. Novamente, esses são conceitos que vocês ainda não viram, são conceitos do capítulo 4. Bom, essa potência imaginária instantânea,
E lá na frente a gente vai associá-la com a potência reativa, mas ela é mais geral, tá? Nem vou entrar nesse detalhe agora. Essa potência reativa instantânea, ou potência imaginária instantânea, por definição, ela é igual a V alfa e beta menos V beta e alfa. Vou repetir. Ela será igual a V alfa e beta menos V beta e alfa. Ok? Daqui para frente é tudo igual. Aí, a única diferença, quais são as diferenças que existem? Vocês estão vendo que esses blocos estão trocados, né? Por quê? Porque o, o I beta ele sempre tem que ser gerado pelo menos cosseno. E o I alfa sempre terá que ser gerado pelo seno positivo. Então, por isso que eles estão trocados. Porque lá no PNL tipo P, o I beta era aqui embaixo e o I alfa lá em cima. E aqui esse sinal era positivo, tudo positivo. Agora, como eles trocaram, né, são termos cruzados, V alfa e beta, menos V beta e alfa, então são termos cruzados. Eles trocaram de posição aqui, esses blocos. Mas tudo igual. Até agora tem nada de diferente, tá certo? A grande sacada, vocês estão, só mais um ponto. Vocês estão observando que até o valor de referência desta variável é igualzinho da outra, zero. Certo? Então, tudo muito parecido. A única sacada, a única diferença é que este PLL tipo P, diferentemente do PLL tipo P, né, este PLL já rastreia um ângulo de fase, né, ele já sintetiza um ângulo de fase, tá certo? Ele já estima um ângulo de fase igualzinho ao ângulo de fase real da rede elétrica. Então, eu tenho aqui, estou até mostrando através de um gráfico, né? Onde em vermelho eu tinha o ângulo da rede elétrica real, em vermelho, e em azul o ângulo rastreado pelo PLL. Então, no início da operação, claro, ele ainda está perdido, o controlador tem excitação zero, ele vai entrar em regime permanente, ele vai passar por um transitório e depois vai atingir o regime permanente. Então, durante o transitório, eles têm valores diferentes. Mas a partir do momento que ele entra em regime permanente, então, o sinal azul ele sobrepõe perfeitamente o sinal vermelho. Ou seja, o ângulo rastreado pelo PLL, o θ chapéu azul, aqui nesta figura, ele se iguala perfeitamente ao ângulo de fase da tensão da rede elétrica, o vermelho aqui nesta figura. Então, esta é a principal característica entre o PLL tipo Q e o PLL tipo P. Esta é a principal diferença. Isso aí caracteriza uma diferença entre esses dois circuitos de sincronização. Há quem prefira o tipo P, há quem prefira o tipo Q, porque não vai ter que fazer soma nenhuma, nenhum tipo de adequação. Eu prefiro o PLL tipo Q, este aí, trabalho com a reativa, sem problema nenhum, e consigo rastrear perfeitamente o ângulo real da tensão da rede elétrica. Uma boa. E aqui a modelagem matemática, tá certo? É baseada na definição da potência reativa instantânea, né? A partir da transformada de Clark. Okay? Temos aqui esta definição, V alfa e beta menos V beta e alfa. Nós vamos adequar, porque nós sabemos, pelos mesmos motivos lá do PLL tipo P, que, neste caso, PLL tipo Q, tá certo? Esta variável simplesmente e tão somente se assemelha à potência imaginária instantânea. Então, estou usando aqui um Q'. E as correntes I alfa linha e beta linha da mesma forma, não muda nada com relação às outras. Na verdade, o único que a gente tem
aqui de realidade, que a gente consegue ler para informar como entrada para este PLL, são as tensões da rede elétrica. A gente lê as tensões em A, B, C, converte para alfabeto e joga para dentro do bloco e ele faz o resto. Tá certo, pessoal? Então, só lembrando mais uma vez, essas aqui são variáveis auxiliares, o que também o é. Certo? Faltou aí apontar também para este danado deste aqui. Então vamos lá. Mais uma vez, olha só, nós temos aqui. Vocês lembram que a gente há uns 4 slides para trás, nós tínhamos a amplitude da tensão da rede elétrica. Lá eu denominei A. Aqui eu estou usando raiz de 3V, que seria a amplitude lá do vetor espacial instantâneo, né? Mas nós podemos usar o valor já em PU. E até é o mais indicado isso aí, pessoal. É o mais indicado, tá certo? Mas, enfim, nós estamos associando esta variável Vα ao seno. Então, seria raiz de 3V seno, seria o Vα. E o cosseno seria na verdade, o menos cosseno seria o I beta. Tá? E aqui seria raiz de 3V cosseno, para esse V beta, e o I alfa seria o seno, tá certo? Seria o I alfa seria o seno. Ok? Então seria justamente essa questão aqui. Então, quando a gente fizer essas contas, pessoal, quando nós fizermos estas contas, nós chegaríamos a este valor aqui, que linha igual a raiz de 3 vezes seno de θ chapéu menos θ. Chegaríamos a esta conta, que seria, na verdade, quando a gente fizer essas contas, chegaremos a esse que menos raiz de 3 vezes seno de θ menos θ chapéu. Lembrando que, como o seno é uma função ímpar, quando eu trocar um pelo outro aqui, vai um menos para fora. Se eu fizer isso com função par, como o cosseno, não pega nada, então não ocorre nada. Tanto faz eu trabalhar com θ menos θ chapéu, como θ chapéu menos θ para a função cosseno, que é uma função par, mas para o seno não. Trabalhar com um e com o outro, invertendo isso aqui, reflete numa inversão do sinal de forma. Certo? Bom, vou caminhar com minha modelagem, expandindo a equação anterior através da série de Taylor, obtemos um modelo linearizado. Vou linearizar isso aqui através da série de Taylor. Então, na verdade, eu vou fazer as derivadas parciais, tá certo? De todos os argumentos com relação ao θ chapéu, tá? Pontuando duas coisas, o subscrito 0 indica variáveis em regime permanente, o símbolo delta indica pequenas variações em torno de um ponto de operação. Então, eu fiz aqui as derivadas parciais, mas nem estou usando diferencial. Eu já estou derivando em relação em torno de um ponto de operação, um ponto pequenininho, né? Lembra que esses modelos são de pequenos sinais. Então, eu já estou usando o delta em vez das as derivadas parciais, tá certo? Fazendo K0, eu estou, só para melhorar aqui a nossa modelagem, não ficar tão bagunçado, eu vou chamar esse raiz de 3 vezes 0 cosseno da diferença aqui, ó, que acontece no primeiro, de K0, e esse raiz de 3 seno, que acontece aqui no segundo, de K1. Quando eu fizer isso, esse modelo, ele cai para cá, tá certo? Então eu posso ter este modelo aqui, eu tenho esse modelo linearizado, né? Onde é um modelo, aquele modelo para pequenos sinais, lá do seno, e eu posso escrever essa. Vocês viram que da outra vez eu fiz uma coisa diferente, né? Aqui eu já fiz o espaço de estados, né? E confere mais robustez para o sistema de controle, né? Tem gente que prefere trabalhar com variável de estado, tem outros que preferem trabalhar com sistema de transferência, então a gente atende a todos os gostos, ok? Mas aí dá uma expressão bem interessante, porque você pode ver estabilidade, um monte de coisa bem facilmente, ok? É uma modelagem bastante interessante.
Então ele diz, olha, de acordo com a equação anterior, observamos que o modelo linearizado se comporta como um sistema de segunda ordem, né? E aí ele vai colocar os polos do sistema, tá certo? Então, os polos do sistema, né? Então, para que o sistema seja estável, é necessário que os autovalores com parte real tenham parte real negativa. Assim, é necessário a seguinte condição ser satisfeita. Então, quando eu for calcular os polos do sistema, na verdade, eu vou calcular os autovalores daquelas matrizes, tá certo? E esses autovalores, eles têm que ter parte real negativa, ou seja, a parte real tem que estar no semiplano esquerdo para que eu tenha estabilidade, né? Então, condição para ser satisfeita é que, uma vez que aparecer negativa aqui, é preciso que esse produto Kp e K0 seja positivo. Então, se ele for positivo, ou seja, eu tenho que ter Kp e K0 com os mesmos sinais, ambos positivos ou ambos negativos. Tá? Então, é a única maneira de eu ter esse sistema em regime. Então, eu vou fazer algumas variações para a gente fazer estudos de comportamento, tá certo? Então, podemos escrever as seguintes funções de transferência, ele está falando. Então, eu vou pegar a primeira função de transferência, isso aqui é naquela equação gigante que a gente viu há 2 slides atrás. Então, vou pegar a variação do ângulo, da frequência angular estimada pelo PLL e vou ver como ela se comporta, essa frequência estimada, com a variação de tensão. Então, se eu variar a tensão, o que acontece com essa frequência estimada? Será se ela sente? Então, a gente vai ver isso justamente agora. Se eu variar agora, se eu variar a frequência angular da rede elétrica, será se a frequência angular estimada pelo PLL sente? Tá certo? Então, para responder essas duas perguntas, eu vou considerar aqui, ó, já estou colocando em PU, vou considerar aqui em PU, o K0 vou jogar para a raiz de 3 e o K1 vou fazer igual a zero, tá certo? Então, jogando isso nessas equações, pessoal, vamos chegar para a primeira pergunta. Então, primeira pergunta, ela resulta em zero, tá certo? Então, a primeira pergunta resulta em zero, tá? Se essa pergunta, ou seja, desculpa pessoal, me perdi um pouco. Então, o que era essa pergunta? Essa pergunta era, será se, uma vez que a tensão da rede elétrica ela mude de valor, o rastreamento da minha frequência angular pelo PLL vai sofrer alguma alteração? Vai oscilar? Vai balançar? Ele está dizendo que não. Tá certo? Ele está dizendo que não. Agora, é preciso que se entenda isto aqui, pessoal. Eu vou até frisar, tá certo? Eu vou até frisar isso aqui. Eu vou pegar um marca-texto, tá? E vou pintar isso aqui tudo para vocês não esquecerem, tá certo? Eu vou pintar isso aí tudo para vocês não esquecerem. Porque isso aqui significa dizer o seguinte: não é que se a tensão balançar, né, a frequência lá no rastreador pelo PLL não sinta. O que ele está dizendo aí, ele está falando da tensão trifásica. Então, ele está dizendo assim, olha, se essa tensão que é trifásica, fase A, B e C, se ela cair, tudo igual, ou seja, se tanto na fase A quanto na fase B quanto na fase C houver, tá certo? Um afundamento na mesma proporção, ou seja, com a mesma amplitude, realmente a frequência rastreada pelo PLL não sente. Se houver uma sobretensão, se ela aumentar de valor na mesma proporção, ele não sente. Agora, se essa coisa for desbalanceada, aí é outra conversa, tá certo? Então, se houver uma variação desbalanceada de tensão, então ele vai sentir, tá certo? Aqui, nessa análise, ele está enxergando a tensão trifásica como uma só, ou seja, se uma sobe, as outras duas sobem na mesma proporção igualzinho, se uma desce, as outras duas descem na mesma proporção igualzinho, tá certo? Então, só para ficar bem claro, bem esclarecido. Segunda pergunta. Será se quando a frequência da rede
balançar, sofrer alguma alteração, estou num ponto da rede bastante fraco, houve uma variação enorme de demanda na potência ativa, a frequência mudou. Será que a frequência rastreada pelo PLL muda? Eu acho que a resposta é óbvia, mas a gente está mostrando isso matematicamente, tá certo? Então, significa dizer que esta, esta, esta frequência vai mudar e a equação passada, ela mostra que essa frequência rastreada pelo PLL, ela também sofre uma oscilação. Beleza? Lembrando da forma canônica da função de transferência de um sistema de segunda ordem, então nós temos isso aí, esses valores eu já estou usando, pessoal, para a gente chegar aqui, quase finalizando a nossa aula. Então eu estou levando o nosso sistema, que a gente tinha modelado em espaço-estado, agora para uma forma canônica, função de transferência, né? A gente põe a forma canônica da função de transferência de segunda ordem. Então aí a gente aparece a vários variáveis, né, bastante conhecidas, frequência natural de oscilação, né, essa variável que é bastante conhecida, amortecimento. Então esse coeficiente de amortecimento aqui ele é muito importante, pessoal. Ele é quem diz quão oscilatório será essa resposta. Se ele tem valores ótimos, esse sistema que é de segunda ordem, ele pode até responder como um sistema de primeira ordem. Ok? Então, em termos de amortecimento, sem sobrepasso, sem oscilação. Então, isso aí vai ser fundamental para a gente amarrar valores e a gente chegar em valores para os nossos ganhos dos controladores, tá certo? Então, comparando a função de transferência do sistema linearizado, nós temos a frequência natural não amortecida, esse ômega-n ao quadrado, tá certo? Essa última parte aqui, a gente confrontou com a equação passada, chegamos a um valor de KI K0. Fator de amortecimento, também chegamos a esse valor. Tempo de ação integral, Kp sobre Ki, já aparecem os ganhos aqui. Ó. Nas três equações apareceram os ganhos do controle do proporcional integral. Certo? Kp e Ki. Então, se a gente jogando com essa equação, ó, jogou Kp ao quadrado para dentro sobre 4, tá? E aí substituiu pelo TI, tá certo? Que também é uma variável que nós podemos utilizar para sintonizar esse controlador, tá certo? E sua resposta, tá? Então ele também compõe a figura de mérito desse PLL, tá? Dessa função de transferência do PLL. E se a gente nós utilizarmos valor ótimo para o coeficiente de amortecimento, nós poderemos chegar a um valor adequado para o Kp, logo de cara. Kp é igual a 4 Xi dividido por K0 Ti. Então, todos esses valores nós podemos estimar. Então, o valor ótimo, só para informar para vocês, o valor ótimo para o Xi, né, o fator de amortecimento, é raiz de 2 sobre 2, 0,707. E nós estamos trabalhando com esse tempo aí de amortecimento para 6 milissegundos, tá certo? Então, chegamos a um valor de Kp de 188,6, um valor de KI 31.400, jogando estes valores lá para dentro do diagrama de blocos que nós tínhamos, obtivemos essa resposta, tá certo? Para a resposta do PLL tipo P. Okay? Então, isso aí foi feito no MATLAB/Simulink. Vocês podem reproduzir. Então, agora vocês já têm uma ideia de como calcular esses valores e aí podem brincar. Essa modelagem serve tanto para o PLL tipo Q quanto para o PLL tipo P. É a mesma, tá certo? A mesma modelagem, podem usar os mesmos ganhos. Vocês vão
observar as respostas, podem comparar as respostas. Você já tem uma ideia do ganho do KP, né, na ordem de 60 até 200 ali, e o KI é um valor muito mais alto, na ordem de 30 mil. Então, vocês podem trabalhar com esses valores, tá certo? Então, a, a ponto a ponto de vocês terem condição de simular esse sistema. Então, continuando aqui, comportamento estático, em regime permanente, o modelo linearizado pode ser considerado apenas um ganho, tá certo? A gente vai ter a variação da potência imaginária instantânea com relação à variação de θ, eu tenho lá o K0, né, por definição, chegando lá nas equações passadas. Nesse caso, a função de transferência de laço aberto seria isso aqui, tá certo? Teria este valor. Então, a partir do teorema do valor final, nós podemos calcular o erro em regime permanente do sistema. Então, apliquei o teorema do valor final para ver o erro, tá certo? Chegamos a um erro nulo. Então, para uma excitação integral, que é 1 sobre S, teremos um erro nulo. Aqui eu vou fazer outras excitações, né? Para excitação de uma função de segundo grau, também teríamos erro nulo. Se aproximaria de uma ramp e também seria a função de uma senoide ou um cossenoide. E para uma hipérbole, digamos, ou seja, se nós tivermos uma excitação parabólica, hipérbole não, desculpa, parabólica, nós teríamos aí 1 sobre S3, e aí nós teríamos já erro diferente de 0 para regime permanente, mas somente para excitações parabólicas, que não será o caso de estudarmos aqui neste curso. Ok, pessoal? E somente para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, nós temos aqui o resultado do equacionamento visto no slide 25, né? Ou seja, o cálculo dos erros para regime permanente, para excitação em degrau unitário, excitação em rampa, que se assemelha a seno e cosseno, e excitação parabólica, certo? Excitação parabólica, só chamando a atenção aqui, só pontuando esse detalhe, pessoal, pode até parecer que converge, porque o erro é pequenininho mesmo, né? Dado aqueles ganhos, lá vocês viram a equação, dado aqueles ganhos, o erro é pequenininho mesmo. Mas se a gente abrir isso aqui, vocês vão ter a oportunidade de fazer aí no MATLAB de vocês, MATLAB Simulink. Então, você vai observar que realmente tem erro. Nos dois primeiros casos, não, trava. Mas aqui no terceiro caso, nós temos erro. Ok? Então, esse PLL tipo D é um PLL novo para vocês, né? Vocês já tinham visto o tipo P, vimos hoje o tipo Q, né? Que ele parece muito com o primo dele, né? O tipo P, mas que não chegou a ser tão novo assim para você, porque você já tinha uma ideia. Mas esse aqui é novo. A figura deles, né? O diagrama de blocos é sempre muito parecido, mas esse aqui tem algumas peculiaridades e a gente vai tratar na próxima aula, ok, pessoal? Então, eu espero que todos vocês assistam várias vezes este vídeo. Eu espero que ele tenha ficado com uma boa gravação, tá certo? Apesar de ser o nosso primeiro, vamos ver se funciona isso aí pra gente. Eu espero que funcione pra gente ganhar tempo, né, nos nossos estudos. E eu devo postar hoje ainda, hoje, quarta-feira, para a partir da manhã ele já está disponível. A partir da manhã não, a partir de hoje mesmo, online, já está disponível para vocês. E aí vocês vão ter esses dias aí para estudarem bastante. Estudem também pela própria apresentação que eu vou jogar no Siga, ok? Esse daí não vai para o Siga porque eu acho que ele é muito pesado, então eu vou disponibilizar no meu Dropbox com um link para vocês baixarem. Mas lá no Siga vai ter apresentação, vocês estudam os dois. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, eu mando um link para vocês. Com antecedência, a gente faz a nossa aula online de tira dúvida, ok, pessoal? Então, bom final de semana, todo mundo se cuidando, tá certo? Porque se cada um fizer a sua parte, a gente passa por esse deserto de forma mais branda, mais tranquila, tá certo? Mas que vai ser um deserto
bem duro, isso daí no resto é duro, ok, pessoal? E aí, desejo boa sorte para vocês, estudem bem, na terça-feira a gente se vê na aula online, ok? Obrigado, pessoal, grande abraço.